A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos prosseguir com a graça do nosso Deus nesse estudo do livro do profeta Ezequiel, que é o tema desse primeiro trimestre de 2022 da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Nós já estamos na lição de número 3, que tem como título Ezequiel, o Atalaia sobre a casa de Israel. Esse nome Atalaia não é muito vulgar, não é muito conhecido, mas hoje nós vamos entender por que Deus intitula Ezequiel dessa forma e o que tudo isso tem a ver conosco, tá bom? Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreva também e ative o sininho para que você seja notificado dos vídeos que estaremos postando semanalmente de cada lição da Escola Bíblica Dominical, tá bom? No final desse vídeo, nós estaremos retornando com as considerações finais e os agradecimentos. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo estudo. O texto de referência para a reflexão de hoje ainda é o capítulo 3 desse livro do profeta Ezequiel, versículos 18 ao 20. É onde Deus adverte o profeta sobre a sua responsabilidade de alertar tanto o ímpio, do juízo de Deus sobre eles, se não se arrependessem dos seus pecados e não se voltassem para Deus, quanto o justo também, que se desviasse da sua justiça e se voltasse para a impiedade. Na verdade, para esses, esses justos desviados, afastados, o juízo seria ainda pior. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse que depois que alguém escapa da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é outra vez envolvido nessa corrupção e vencido por ela, aí tornou-se o último estado pior do que o primeiro, porque seria melhor não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, se desviar do santo mandamento do Senhor. Pedro, então, ele compara essas pessoas com uma porca lavada que se volta novamente para o espojadouro de lama, E Jesus foi bem claro, irmãos? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, E Deus iria requerer de Ezequiel se ele se calasse, Se ele não alertasse o povo. Então esse será o norte para a gente hoje, tá? O ponto de partida para essa lição. O tópico 1 inicia falando sobre o verdadeiro profeta ou atalaia de Deus. Mas afinal, o que é um atalaia? Ainda que esse nome não seja muito familiar, o povo de Israel, no entanto, eles estavam bem familiarizados com esse nome. O atalaia era um sentinela, ou um guarda, um vigia, que andava pelas ruas da cidade, às vezes ficava sobre os muros, observando tudo em volta da cidade, vigiando, e ele tinha o dever de anunciar qualquer ameaça, qualquer perigo iminente contra o povo. Inclusive essa era uma das estratégias militares, estratégia de guerra naquela época. Então, se um atalaia dormisse no seu posto de serviço, o estrago poderia ser grande naquela cidade. Mas nem todos os atalaias eram diligentes no cumprimento de sua missão. Por isso o item fala sobre os verdadeiros profetas, os verdadeiros atalaias. A gente tem um exemplo daqueles, vamos dizer, atalaias do rei Saul, o Abner e seus homens, que provavelmente dormiram durante a sentinela ali na caverna onde Saul estava dormindo também. E assim eles deram a oportunidade para Davi entrar na caverna e, se quisesse, ele tiraria a vida de Saul. Agora, por que isso aconteceu? Justamente porque nem todos os atalaias estavam dispostos a cumprirem com o seu dever, Se acomodavam, dormiam, como Deus disse também lá em Isaías capítulo 56, versículo 10. Então Deus faz esse translado do atalaia para a vida espiritual. E ali ele institui Ezequiel como um atalaia do povo de Israel ali no cativeiro babilônico, com o dever de anunciar ao povo o risco que corriam de sofrerem o juízo eminente de Deus se não se arrependessem dos seus pecados e não se voltassem para o Senhor. E Deus, irmãos, ele fez tudo isso porque amava o povo, e queria poupá-los do juízo de Deus. Ezequiel sabia bem
dessa sua responsabilidade, né, de proclamar com fidelidade essa advertência divina ao povo, né? E da mesma forma acontece conosco, irmãos. Deus também tem nos instituído como atalaias no mundo em que vivemos, para anunciar no poder do Espírito Santo tanto o juízo quanto as misericórdias do Senhor para aqueles que se arrependem. Né? É isso que Jesus está dizendo lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isso fala do nosso dever de ir e anunciar o juízo e a misericórdia de Deus. E se você pensar bem, irmãos, é justamente o que está acontecendo nesse século XXI. Né? Jesus disse que nos últimos dias haveriam terremotos, guerra, fome, peste, doenças, né? E que tudo isso seria apenas o princípio de dores. Né? O juízo ainda viria aos filhos da desobediência, que será a grande tribulação. E a humanidade, nos dias atuais, está pasmada, né, com essa pandemia, desapercebida de algo pior que ainda está na iminência de acontecer. E às vezes nós estamos acomodados, né, nos calamos e não alertamos essas pessoas. E nós vimos, né, na lição anterior que nós devemos falar, irmãos, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque Deus vai requerer de nós se de todo nós nos calarmos. Fato é que o profeta ou o atalaia de Deus, né, deve ser fiel, né, da mais alta confiabilidade no seu dever, como diz o item 1.1, e não um mero aventureiro e irresponsável, né, relapso, negligente, omisso, porque o risco é grande, irmãos. Né? Nós não podemos dar brecha para o adversário, senão ele entra e vai fazer um estrago muito grande. A cidade de Sardes foi um exemplo negativo, né? Ela era uma cidade muito famosa ali nos tempos bíblicos, né? Devido à sua segurança. Ela era edificada numa montanha, né? Rodeadas por muralhas e considerada inatingível pelo inimigo. Mas a história diz que o rei Ciro ele rondava a cidade esperando uma brecha, esperando um vacilo dos seus atalaias para poder invadir e saquear a cidade. E foi justamente o que aconteceu. Né? Por uma brecha no muro e a desatenção, né, dos sentinelas, o rei Ciro conseguiu invadir Sardes com seu exército e foi grande a ruína daquela cidade. Né? E detalhe, irmãos, havia uma igreja localizada em Sardes, né, que também estavam acomodados espiritualmente, com fama de vivos, mas na verdade estavam mortos. E com a invasão de Ciro, a igreja também sofreu. Os irmãos percebem, quando nós vacilamos, irmãos, nos acomodamos e não alertamos o mundo quanto ao juízo de Deus, a igreja também sofre, porque faz parte da sociedade. Ela faz parte da sociedade. Não é? Nós não somos do mundo, mas ainda estamos nele. Sofremos com as leis diabólicas aprovadas pelo governo. Estamos sujeitos às pandemias e tudo mais. Né? Quem sabe essa pandemia que tem assolado a humanidade não é a consequência do pecado que cheira mal às narinas de Deus, né? E quantos servos de Deus, fiéis, né? Pessoas fiéis que sofreram ou sofrem com essa pandemia, sejam por serem contaminados com a enfermidade ou por perder algum ente querido, né? Então, meus irmãos, ainda que estejamos fortalecidos como Sardes, edificados sobre a rocha, né? Os rios, as chuvas, os ventos, os problemas, né? Eles também nos atingirão, né? Mas se a gente estiver edificado sobre a rocha, né? A gente não vai cair, né? Então nós precisamos vigiar, mesmo estando edificados sobre a rocha, né? Porque assim como o rei Ciro rondava a cidade de Sardes procurando uma brecha, assim também o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Então a advertência de Deus serve para nós cristãos também. Por isso que nós devemos internalizar a palavra, como diz o item 1.2, né? Comer a palavra, né? Se alimentar da palavra, viver a palavra, para que nós não desviemos também do caminho da justiça. Quando Jesus foi no Getsemane orar, angustiado devido à ânsia da morte que se aproximava, ele ordenou, né, a Pedro, Tiago e João que ficassem vigiando. Só que quem iria ser crucificado era o mestre, então vamos dormir, né? Para que vigiar?
A impressão que dá é essa, né? Só, irmãos, normalmente a gente só vigia quando é o nosso calo que dói. É isso que acontece, né? Jesus volta e vê eles dormindo e repreende, né, a cada um deles. Nenhuma hora vocês podem vigiar, podem velar comigo, orar e vigiar para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora, irmãos, como é que eu vou alertar o incrédulo quanto à necessidade de vigilância, quanto ao juízo de Deus, se nem eu mesmo vigio? E ali no Getsemane não deu outra, né? Jesus, em sua onisciência, percebeu que o traidor, o Judas, se aproximava para entregá-lo, né? Enquanto os discípulos estavam dormindo, né? Então, irmãos, da mesma forma que perseguiram Jesus, que prenderam Jesus, eles iriam perseguir também os servos do Senhor. O item 1.3 confirma isso, né? Dizendo que nós devemos ser conscientes em nossa missão de que não estamos isentos do juízo de Deus também, né? Se nós não vigiarmos. E por isso a nossa missão não é um convite de Jesus para irmos e pregar o Evangelho, mas é um dever, né? O Jesus aqui ele está falando no imperativo, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, né? Porque isso vai favorecer tanto as pessoas que nos ouvirão quanto a nós também. Quando nós não tínhamos Jesus como Senhor, ele nos convidava, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Isso é um convite, né? Mas agora que ele é o nosso Senhor, irmãos, e nós somos seus servos, então ele impõe, né? Então ele coloca no imperativo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Paulo ele disse, né? A mim me é imposta a obrigação de pregar o evangelho, e ai de mim se eu não o fizer, né? E depois Paulo repassa essa ordem para Timóteo também e a nós, né? Que devemos persistir em advertir, em pregar em todo o tempo e fora de tempo também. Agora, irmãos, por que Deus vai requerer de nós se nós nos calarmos, né? Não é difícil entender isso, irmãos. Quando um rei coloca um sentinela, né, um atalaia para guardar a cidade dos ataques iminentes do inimigo, né? E o povo está realmente para sofrer esse ataque, mas o sentinela, sabendo disso, não avisa o povo e todos perecem. Irmãos, qual será a atitude do rei para com o atalaia negligente, né? Com certeza ele vai ficar furioso, né? Ele vai requerer daquele atalaia. Os irmãos percebem? Agora, se o sentinela ele avisa o povo, né, e o povo não está nem aí, o povo não dá mínima para a advertência do sentinela, aí é outra história, né? O sentinela, nesse caso, estará livre de qualquer represália do rei. Irmãos, Deus tem todo esse cuidado com os ímpios, porque ele não tem prazer na morte do ímpio, né? Antes que ele se converta e viva. E é sobre isso que o tópico 2 vai falar, né? Se o ímpio perecer, ele perecerá na dureza do seu coração, não porque Deus quis, né? Porque o prazer, ou a vontade de Deus é que todos se salvem, que venham ao conhecimento da verdade, que se arrependam, que se convertam a Ele, né? Para isso, o atalaia de Cristo tem que alertá-los, né, essas pessoas, acerca da verdade, acerca da palavra, como Pedro fez, né? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Pedro ali estava sendo como um atalaia de Deus também. Irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas como as pessoas ouvirão se não houver quem pregue? Agora, se mesmo ouvindo rejeitarem o plano de Deus para a salvação, através da fé em Jesus, aí será por escolha própria de cada um. O atalaia cumpriu seu papel, né? O fato é, meus irmãos, que todo ser humano já nasce algemado no pecado, né? E precisam ser libertos. E já nasce com essa natureza pecaminosa, com o DNA do pecado. Mas Deus, ele enviou a sua palavra, eu disse isso inclusive num dos vídeos anteriores, né? Deus enviou a sua palavra como uma chave que abre essas algemas, as algemas do pecado, né? Só que basta o homem usá-la e ficar livre. Conhecereis a verdade vos libertará. A tua palavra é a verdade, né? A palavra de Deus é a verdade. Agora, se o pecador não quiser usar essa chave, irmãos, quando Deus lançar os pecados da humanidade nas profundezas do mar, né, ou do lago que arde com fogo e enxofre, o que será que acontecerá com aquele que estiver algemado no pecado?
O item 2.1 diz que o julgamento de Deus é reto e justo. Segundo o pastor Ezequias Soares, de Jundiaí, né, e ele também é comentarista da revista da Escola Bíblica Dominical, só que da editora ACPAD, né? Segundo ele, a justiça de Deus é conhecida em conformidade com sua lei moral e espiritual, em harmonia com sua natureza e santidade. O que ele quis dizer com isso, né? Quando se fala em lei moral de Deus, né, diz respeito a princípios bíblicos, né, que são invioláveis, são imutáveis, que não alteram, né, de acordo com a época ou com os povos, como as leis também, as leis tradicionais ou cerimoniais, né? Ou seja, o homem moderno, o homem do século XXI, né, ele não é favorecido em relação ao homem primata, né, o primeiro homem lá no Éden, por causa de alguma alteração na lei moral de Deus, porque ela não muda. O que era pecado no Éden continua sendo pecado hoje e sempre será. Né? Não matarás, não adulterarás, não fornicarás, não roubarás, não adorarás outros deuses, né? Não mentirás, enfim, são todas essas as leis morais. Né? Já as leis cerimoniais ou tradicionais é a guarda do sábado, é a circuncisão, é o sacrifício de animais. Tudo isso, toda essa forma de Deus agir, né? Ele usando os mesmos critérios em todos os tempos e para todos os lugares do mundo, torna Deus reconhecido por sua justiça e imparcialidade, né? Ele não faz acepção de pessoas. O item 2.2 continua na mesma linha do item anterior, né? Dizendo que a justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação, né, da sua desobediência a Deus. Aí ele diz aí, né, que a pessoa que vive durante um período da vida de acordo com a vontade de Deus não se torna livre, né, ou liberal para passar um tempo vivendo segundo a carne, né, como se tivesse um crédito junto a Deus. Por outro lado, o ímpio que aceita Jesus, ainda que seja no final da vida, como aquele ladrão que foi crucificado à direita de Jesus e se desvia do mal, né, e recebe o perdão dos seus pecados, ele será purificado pelo Senhor, pela palavra de Deus, né? E Deus, ele garante que nunca mais se lembrará dos pecados daqueles que se convertem a ele. Aos olhos humanos, irmãos, não parece ser justo, né? Eu já ouvi pessoas questionarem a justiça de Deus pelo fato dele condenar alguém que andou em justiça quase a vida toda. O problema é o quase, né? E no final ele se afastou, né? E depois Deus absolve ou salva, né, outro que praticou injustiça quase a vida toda também, mas no finalzinho ele se converteu. Agora o que acontece, irmãos, é que a justiça que o justo praticava não o justificava, mas a fé em Deus que o fazia agir com aquela justiça. Uma vez que ele abandonou a fé, tudo que ele praticou anteriormente se tornou irrelevante. Porque Deus não atentava para as suas justiças, mas para a fé que conduzia o justo àquela justiça. A justiça do homem, irmão, se não for acompanhada da fé em Deus, o Senhor diz que é como trapo de imundícia, né? Então, meus irmãos, é complicado, porque a igreja da Galácia, ela passou por isso também, né? Ela começou na fé em Jesus e estava terminando na fé que suas obras o salvariam ou ajudariam na sua salvação. E Paulo disse, né, olha, será em vão tudo que vocês sofreram anteriormente na fé. O fato é que ninguém pode alegar, né, que não teve a oportunidade para alcançar a salvação, porque Deus amou a toda a humanidade. Jesus morreu por toda a humanidade. E como se não bastasse isso, ele ainda enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. E se alguém disser que não consegue, que não tem força para abandonar o pecado, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Se a gente disser que não sabe, que não conhece o caminho da salvação, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas também. Né? É Ele que intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis, porque nem saber pedir como convém nós não sabemos. Então, irmãos, ninguém será justificado diante de Deus
por suas obras de justiça se não for acompanhada da fé. E uma das estratégias do diabo para tentar afastar o crente da sua justiça é tentar como se fosse prescrever o pecado, né? Ou seja, fazer parecer que aquilo que era pecado antes não é mais. Aí as pessoas vão se acomodando com o pecado, né? Aí ele se torna algo comum e ninguém se importa mais. Por isso que o item 2.3 diz que a responsabilidade da igreja atual é não negligenciar o seu chamado, né? E alertar os ímpios. O detalhe, né? Os ímpios que estão dentro da igreja, né? Sem saber que são ímpios também. Porque ímpio não são só aqueles de fora, irmãos. Ímpio é todos aqueles que praticam impiedade. E 4 paredes de um templo não impede a impiedade de entrar também. E ímpio também tem dentro das 4 paredes. O rei Acabe, ele era o rei de Israel, ele era o líder de Israel, do povo de Deus. E o próprio Deus chamou ele de ímpio, né? Então, meus irmãos, a gente precisa vigiar, né? A igreja fiel, ela não deve se acovardar, né, diante das ameaças, pelo fato do ímpio ser alguém influente na igreja, né? Talvez com os dízimos altos, ou alguém conhecido na sociedade, e aí a igreja se acomoda, concorda com o pecado, passa um pano no erro, e isso vai deixar a igreja morna, né? Suportando todo tipo de pecado, irmãos. Irmãos, se você jogar um sapinho, né, na água fervente, né, ele dá um salto e pula fora, irmãos, no mesmo instante. Mas se você colocar ele na água fria e ir aquecendo aos poucos, né, aquela água, aí ele vai morrer sem perceber, irmãos, que está aquecendo cada vez mais. Assim também o diabo, ele age com o pecado. Ele vai deixando a igreja morna aos poucos, né? Então, irmãos, o diabo ele é astuto. Então, se possível for, o diabo até muda o nome do pecado para ficar algo normal, algo comum dentro da igreja. O adultério passa a ser um relacionamento extraconjugal, né? A fornicação passa a ser uma união estável, a prostituição passa a ser apenas um programa, né? O suborno passa a ser fiança e assim vai, né? Só que o veneno, irmãos, do pecado é o mesmo e o juízo de Deus também. Paulo diz que não só os que pecam, irmãos, que os que cometem qualquer tipo de pecado. Paulo ali se refere ao pecado da fornicação, do homossexualismo, né? Mas isso envolve qualquer tipo de pecado, irmãos. Não só os que pecam, mas os que consentem com o pecado também sofrerão o juízo de Deus. Caminhando para o tópico 3, ele diz que muitos são ouvintes, mas não praticantes. Irmãos, é fundamental, como diz aí o item, né, a gente refletir sobre essa questão de ouvir e praticar a palavra de Deus, né? É tão importante que Jesus abordou esse tema em 2 ocasiões, né? Ali no Sermão do Monte, quando ele diz, né, que aquele que ouve e pratica as minhas palavras é como aquele que edificou a casa sobre a rocha, bate os rios, chuvas, ventos e não derruba a casa, né? Então é necessário ouvir e praticar. Depois, Jesus, lá nos momentos finais com os seus discípulos, ele torna a abordar essa questão novamente, né? Tiago, também inspirado pelo Espírito Santo, diz, né, sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, e cumprir com a motivação correta, né? Deus, ele não se engana com uma prática na palavra meramente formal, como faziam os religiosos, né? Achando que isso influenciaria na sua salvação. Então não basta ser ouvinte da palavra, tem que ser praticante. E não basta ser praticante, tem que ter a motivação correta. É praticar a palavra de Deus pela fé, por amor, por temor a Deus. Eu devo praticar a palavra porque eu sou salvo e não para ser salvo, né? Nós não podemos ser presunçosos, irmãos, porque Deus abomina a presunção, como diz o item 3.1. Os moradores de Judá, eles eram presunçosos, né? Eles presumiam que, assim como as terras de Abraão já eram deles em possessão, né, em herança, assim também não necessitavam de alcançar a salvação, porque afinal eles eram descendentes de Abraão e automaticamente participariam do reino de Deus,
Pensavam eles dessa forma, né? E Jesus disse, né, que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E qual é a vontade do Pai, irmãos? A nossa santificação. Jesus, ele disse isso porque naquele grande dia muitos dirão, né, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome operamos maravilhas. E Jesus dirá abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Né? E outro tipo de presunção também, irmãos, é achar que pelo fato de ser usado por Deus para expulsar demônios, operar maravilhas, é ser aprovado por Deus, né? A despeito das suas iniquidades, como se Deus fosse passar um pano nas iniquidades, porque Deus está usando essa pessoa. Isso é mero engano. Né? Ser usado por Deus nem sempre significa ser aprovado por Ele. E o povo do qual Ezequiel profetizou, eles desprezaram a importância de um viver de acordo com a vontade de Deus. Né? Então, meus irmãos, o povo até gostava de ouvir Ezequiel, como diz aí no item 3.2, mas não obedeciam. Né? Eram ouvintes, mas não obedientes. Escutavam apenas como passatempo, né? o Ezequiel falar, mas o coração estava longe de Deus. Tinha o Ezequiel apenas como um contador de história. E hoje em dia não é diferente, né? Pessoas vão ao culto, mas não sabem o que é cultuar, adorar a Deus em espírito e em verdade. Né? Já virou um programa para o domingo à noite, né? Tem também aqueles que gostam de ouvir a palavra até, né? São simpatizantes da palavra, né? São pessoas que concordam com o que o pregador está dizendo, com o que o pastor prega, ou às vezes pessoa eloquente, pessoa sábia, mas, irmãos, não adianta a pessoa gostar de tudo isso se não tiver um compromisso em obedecer a palavra. Né? Deus não vai se agradar apenas dos simpatizantes da palavra. Deus não vai se agradar com pessoas que apenas concordam com a palavra, mas com aqueles que praticam a palavra. Então não adianta, no nosso caso também, meus irmãos, nós acharmos um vídeo de pré-aula da escola dominical maravilhoso, né? Ou uma aula da IBD presencial também, se nós não estivermos dispostos a pôr em prática aquilo que estamos ouvindo. Né? E é por isso que o Espírito Santo ele não se manifesta na vida dessas pessoas, né? Que tem um culto ou uma aula da IBD apenas como um entretenimento. Né? Por último, item 3.3, alerta, né? O ímpio que não se converter morrerá nos seus delitos. E o profeta Ezequiel, como atalaia, tinha a incumbência de advertir seus compatriotas de que a sua permanência no pecado e na rejeição a Deus resultaria em morte. Né? E Ezequiel seria responsabilizado, né, se fosse negligente com seu dever. Né? Por isso que Pedro e João também, né, quando eles foram intimados a se calarem acerca de Jesus, eles disseram, né, não, nós não podemos deixar de falar. Agora aqui, irmãos, é bom deixar claro o seguinte, Deus ele não é como um marido que não admite a separação e mata a mulher. Né? Deus é Deus, né? Ele dá a vida e ele tira a vida. O homem não é Deus, né? E não tem o direito de obrigar ninguém a viver com ele à força, sob ameaças de pena de morte. Né? E ainda que Deus, sendo Deus, ele pode fazer o que quer, né? Mas Deus ele não ameaça. Ele apenas alerta o povo. Deus não está ameaçando o povo. Deus está alertando, advertindo, como um pai que adverte, que corrige o filho, que repreende o filho. E é para o bem do próprio povo. O juízo de Deus é consequência do pecado. É automático, porque Deus é justo. Né? Mas, sendo também misericordioso, ele é paciente, ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. Então, meus irmãos, tomemos cuidado com comparações infundadas. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final de mais uma lição. Eu quero agradecer a você que fez a sua inscrição no nosso canal, a você também que deixou o seu like. E desde já eu quero convidar a cada um para a próxima lição, a lição de número 4, se assim for da vontade do Senhor. Nós estaremos refletindo sobre o pecado e suas consequências.
Deus abençoe a todos, tenham um ótimo estudo na EBD da sua igreja e até a próxima semana, querendo Deus.